Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você aumenta um volume EBS em um servidor Linux. Então eu já tenho um servidor Linux, a ideia aqui é eu aumentar tanto do lado da AWS esse volume e também dentro do servidor eu vou mostrar como que esse volume muda e quanto tempo ele leva e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí. Então, antes de começar o vídeo, se você curtir esse vídeo, não deixe de dar o like. Se você não curtir também, não deixe de dar o dislike. Mas coloque um comentário do porquê você gostou ou porquê você não gostou, para que eu sempre consiga melhorar o canal e o conteúdo para vocês. Então, beleza, galera. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu já tenho um servidor Linux. Eu vou acessar ele aqui só para mostrar para vocês. Então, eu estou aqui dentro, deixa eu só acessar ele. Com a minha chave keeper, né? Deixa eu colocar só o meu IP desse servidor, que é o 3.87.212.214. Então já estou dentro do servidor. Se eu der um df-h, note que eu tenho os meus file systems, né? E eu tenho um que eu criei aqui que se chama file system. E esse file system hoje, ele é um LVM, ele tem 4.6 GB. Na verdade ele tem 4.8, né? Que é o tamanho dele, aqui é disponível. Vamos supor que nós precisamos aumentar ele para 5 GB. Então, aumentar 1 GB a mais, vou colocar arredondar para 6 GB. Como que eu faria nesse caso? Bom, quando é LVM, se você tiver volume disponível no VG, né, espaço disponível, você consegue alocar. Porém, esse não é o caso. Porque se eu der um VGS, ele mostra que eu tenho um VG, que é o VG, ó, VG01, que é o mesmo daqui, e ele tem só 96 mega disponível, que é muita pouca coisa. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar o tamanho do meu disco. Então, qual é o meu disco? Se eu der um PVS, ele me mostra que é esse SDB. Então eu vou fazer assim, ó, fdisk-l grep-i barra dev, opa, dei um espaço, xvdb. Aí, ó, ele já trouxe o disco para mim e falou que ele tem 5 GB de fato. Então agora a nossa ideia é entrar na AWS e aumentar esse volume de 5 para alguma outra coisa e depois refletir isso no LVM. Vamos ver como isso funciona? Então, primeiro de tudo, já estou dentro do servidor. Esse servidor ele tem dois blocos, tem o XVDA e o SDB. Às vezes aparece XV, às vezes SD, então pode considerar os dois. Normalmente é XVD a forma correta de falar, é porque nas versões antigas não estava aparecendo o SDB, né, na AWS, bem antigo mesmo. Então agora eles começaram a suportar até mesmo aí por questões de confusão e tudo mais. Enfim, então barra dev SDB não quer dizer necessariamente que ele sempre será o XVDB ou SDB dentro do servidor, tá, pessoal? Então eu sempre analiso se esse é o mesmo volume que eu quero. Como eu analiso? Eu dou uma confirmada também no tamanho. Então, olha, esse disco nosso, ele é o B, né? E ele tem 5 GB. E aqui esse volume que eu acabei de selecionar, ele também é o B e tem 5 GB. Então é bom sempre você confirmar isso daí para garantir que não vai ter problema. Aí agora nós vamos fazer a alteração do tamanho desse volume. Lembrando que isso é uma alteração online, você consegue fazer isso em tempo real sem precisar desligar a sua aplicação. Aí você pode perguntar, mas isso gera uma indisponibilidade da minha aplicação? Ou pelo menos um problema de performance, ela começa a ficar meio lenta? Não, não gera, tá? Eu já executei isso em servidores de bancos de dados, servidores de aplicação durante business hours, e eu nunca tive nenhum problema. Também lendo documentações, eu nunca encontrei nenhuma documentação falando que isso pode fazer reduzir a performance do seu servidor. Então pode ficar bem tranquilo com isso daí. Então vou vir para Actions, Modify Volume. Aí ele já fala, olha, eu tenho até a possibilidade de mudar o tipo do volume, mas eu vou deixar como GP2 mesmo. Então a gente queria aumentar 1 GB, eu vou colocar 6, mas só questões de didática, eu vou colocar 8 aqui, para ficar mais fácil depois de aumentar. Então ó, ele vai falar se eu tenho certeza que eu quero aumentar, e naquela janela anterior ele falou assim, ó, não necessariamente isso daí vai aumentar o seu volume, você vai ter que refletir isso dentro do seu servidor, fique ciente disso. Então, só para ficar ciente.
Agora se eu der um refresh na página, ó, ele mudou o status que estava available para optimizing. Esse optimizing ele leva um tempinho, não é nada demais, isso varia de acordo com o tamanho do seu servidor. É sempre interessante você esperar ele chegar em 100%. Mas o que acontece, o que eu tenho notado bastante, que se eu vier no servidor e executar de novo esse fdisk, normalmente o volume já foi alterado logo de cara. E ele foi de 5 para 8. Optimize é alguma coisa que ele faz ali por trás, do lado da AWS, que está otimizando para o novo tamanho que a gente colocou. Então é só questão de tempo para ele terminar, mas sempre ele reflete e eu normalmente não espero 100%. Então beleza, já temos o disco. Agora se eu der um PVS para ver meus PVs, olha que ele mostra que tem o SDB, mas ele só mostra que está com 5 GB. Então eu preciso agora refletir isso para o LVM. Eu acho que é com PV-Scan. Pronto, executei PV-Scan. Deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Ele não fez nada. É PV Resize, na verdade. Então PV Resize, eu coloco /dev. Dou um paste aqui, ó, do /dev. Eu vou fazer um PV Resize desse PV. Aí ele verificou, ó, ele alterou já, fez um resize desse volume. E agora provavelmente o volume nosso já está do tamanho que a gente quer. E está mesmo, ó, 8 GB. Agora se eu vier no meu VG tem 3 GB.09 disponível. Meu file system atualmente ele tem 4.8. Eu falei que eu queria ele igual a 6 GB. Então o que eu faço é lv resize 6 GB. Opa. Então lv resize. Ó, ele fez o resize, porém eu preciso ainda executar mais um comando, que é o resize 2fs. Pronto. Agora deixa eu limpar a tela, df file system. Ótimo. Olha só aqui, ele já mudou o tamanho para 5.9. Então ele não apareceu o tamanho real aí, mas isso é normal, isso é coisa do Linux, coisa do LVM, que ele sempre aloca um espacinho para fazer um gerenciamento ou outro. Mas de qualquer forma, tá aqui o valor. Então é assim que você aumenta. Vocês viram que foi uma alteração online, ele não alterou nada, ele não deleta nada do nosso servidor. Então lembrando que, só um detalhe, você consegue aumentar, mas você não consegue diminuir. E tem outra informação que é muito importante além dessa. Depois que você faz uma alteração no volume, você só vai conseguir fazer outra alteração depois de 6 horas. Isso. Então, se você vier e tentar alterar, vamos supor, você falou, eu coloquei para 8, mas na verdade eu queria colocar 10. E você vier aqui e colocar 10, ele vai aparecer um erro. E se você... que ele falou que porque está em Optimizing. Mas de qualquer forma, depois que ele sair de Optimizing, ele vai ficar ainda esperando em torno de umas 6 horas para você conseguir alterar. Então não é possível você fazer isso daí sempre. Então sempre tome cuidado. Já aconteceu casos, eu já vi casos, né, que às vezes você precisa aumentar o volume, mas você coloca o tamanho errado, e daí você tem que esperar aí até 6 horas para depois alterar de novo para o valor correto, tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu gostaria de falar hoje. Qualquer dúvida, não deixe de mandar nos comentários. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Não deixe de colocar um pouquinho mais, um feedback nos comentários também, para eu saber como que está os vídeos, se vocês estão gostando, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.